Mateus 16, é um texto conhecido, versos 24 e 25. Vamos ler até o 26, na verdade, mas talvez a gente fique só até o 25. Mateus o quê? 16, 24 a 26. A gente vai focar e talvez falar exclusivamente dos dois primeiros, 24 e 25. É a primeira vez que a gente vai fazer uma exposição a partir de um texto. As outras todas foram temáticas, né? Na verdade, essa também mas ela vai ser mais focada no texto. Vamos ler então? Aí eu faço uma oração, a gente começa. Como hoje tem pouca gente também, para ficar registrado, só vieram a Marlene, a Selene e a Gabi, eu, de novo, preciso da participação de vocês. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Só até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Tudo que nós fazemos, e especialmente esse momento agora, é diante de Ti, na consciência de que nós somos pecadores, na consciência de que nós necessitamos do Senhor. Então, que o Senhor trabalhe nos nossos ânimos, na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Dá-nos um espírito receptivo à Tua palavra, dá-nos uma mente aberta, um coração desejoso de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Que mesmo aqueles que não vieram e porventura estejam ouvindo esse áudio, foquem também as suas mentes no que há a ser dito hoje. Que o Senhor nos ajude a fazer alguma relação com tudo que já foi dito até agora e focar nesse importante texto, nas importantes implicações dele. Sê conosco, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje um pouco de vida com Deus, ou mais ou menos como a apostila que a gente está mais ou menos seguindo, algo como a decisão de viver com Deus, de ser um discípulo de Jesus. A gente vai chegar no texto, mas antes eu preciso fazer umas introduções. Primeiro, a gente falou sobre a natureza, enquanto a Larissa chega. Boa noite. Vem. Abra a roda aí. Seguinte, só para não perder tempo, porque hoje eu preciso sair um pouco mais cedo, tem aniversário da minha prima. A gente... Até eu acho. né? A gente está lá em Mateus 16, aquele famoso texto em que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, na verdade eu prefiro vir após mim, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser viver a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. E aí eu estou só retomando algumas coisas para a gente chegar nesse texto e falar sobre o tema de hoje, que é vida com Deus. E na verdade, né, tudo que a gente tem dito até aqui, toda a intenção desse pequeno grupo é nos despertar para o grande prazer que há em viver com Deus, a grande preciosidade, a maior de todas, que é o próprio Deus, de tal forma que não há presente maior a se receber ao sair de um pequeno grupo como esse do que
a vontade, o desejo de viver com Deus e a própria vivência diária com Deus. Isso é o máximo que a gente pode desejar para as pessoas que estão participando dessa atividade. Então, para chegar no texto, a gente vai lembrar duas coisas que a gente falou ao longo dessas 5 exposições já, e aí eu vou pedir para vocês me ajudarem. Uma delas é sobre, primeiro, a natureza do homem. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês lembram sobre quem o homem é. A Marlene falou que estava a fim de falar, fazer perguntas. Eu sei. Eu faltei nesse dia, então. Então, todo o seu conhecimento sobre a doutrina do homem estava atrelado a vir ou não aqui. Então, como você não veio, você não sabe nada, né, sobre o homem. Não, você quer saber o que vocês falaram? Não, quero saber o que você entende sobre o homem. Pode ser que você tenha, que o que você vai dizer a gente já tenha falado, pode ser que seja um complemento importante. Não. Não. Larissa, Gabi. A natureza do homem é pecadora e ele é uma criação de Deus. A natureza da mulher para auxiliar o homem. Não, é verdade, mas não sabe. Todos nós somos essencialmente pecadores e filhos de Deus. Todos, né? Aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Lembrando daquela distinção que a gente fez, que é diferente daqueles que acham que o homem sempre foi bom ou mal. Na verdade, o cristianismo distingue a criação original e o homem pós-queda, né? O homem foi criado bom, mas por causa do pecado, ele nasce agora cheio de pecados, cheio de ódio a Deus, sem querer a Deus, sem entender a Deus. Mas eu queria focar num fato aqui que vai ajudar a gente, que é o de que o homem ele nasce com um anseio, né? Um anseio pelo eterno, um anseio por Deus, um anseio por paz, por felicidade, por satisfação, por se sentir completo. E como a gente já disse em outras oportunidades, isso se expressa de várias formas, né? Calvino falava sobre uma semente religiosa, que era essa coisa de que o homem, a alma do homem sente tanto uma necessidade de se encontrar com uma divindade, com o Criador, com alguém maior que ela, e de se sentir completo nesse relacionamento, que o homem é por isso um ser essencialmente religioso. Por isso que a gente vê diversas religiões, de todas as formas. O homem é super criativo para ser um idólatra, né, para escolher quem adorar, mas no fim das contas isso é um mero reflexo de que o homem tem, como a gente já disse aqui, um vazio do tamanho de Deus dentro de si. E como disse o Agostinho também certa vez, nós fomos criados por Deus e a nossa alma não descansará enquanto não descansar em Deus. E aí ela fica vagando por drogas, sexo, pela satisfação no trabalho, por um ministério ou por um progresso na vida familiar ou do relacionamento. E é assim, o homem tem esse anseio. E como a gente já viu também, Deus, por ter nos criado para Ele, é o único que pode suprir essa carência do homem. Deus é o supremo bem, aquele que a nossa alma anseia. Portanto, qualquer outro que tome o seu lugar é um ídolo e é incapaz de nos satisfazer plenamente. Não só ele toma o lugar de Deus, portanto, ele revela um pecado da nossa alma, como ele jamais será suficiente para nos satisfazer a alma. É por isso que o homem pula de ídolo para ídolo, e por mais que ele consiga se livrar de algum ídolo, o máximo que ele vai fazer é pular para um outro tipo de ídolo, né? Então nós precisamos ser salvos dessa situação. A gente precisa ter a nossa alma saciada, só que a gente já viu também que o homem não consegue. O homem por si só não tem uma natureza que o permita chegar até Deus, conseguir se relacionar de novo com Deus. Aquele relacionamento foi quebrado por Adão e o homem não consegue por ele mesmo
desfazer esse abismo, né? Preencher esse abismo. Então a gente precisa de Deus para quebrar essa distância, para nos fazer chegar até Ele, para nos satisfazer. E outra coisa que a gente viu também é que há só uma forma, por mais que as pessoas aí achem isso uma babaquice e algo temerário da parte dos cristãos, um orgulho muito grande, mas há de fato só um caminho para se alcançar a Deus, para satisfazer a alma. E Jesus disse qual era esse caminho, em João 14,6. Alguém lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, é o próprio Cristo que é o caminho para Deus, é o próprio Cristo que, por meio da sua vida, morte e ressurreição, reestabelece o nosso relacionamento com Deus, nos permite suprir o vazio da alma, nos livra dos nossos pecados, nos pode salvar. E Cristo não só nos leva até o Pai, como Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado, aquele que compartilha a essência divina do Pai. Portanto, Ele é para nós também a nossa maior alegria, a nossa maior satisfação, a própria vida eterna, como João 17,3 diz, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer no sentido não só de saber que existe, de saber quem é, mas de ter intimidade. Então, a gente quer falar um pouco sobre essa vida, que é vida plena, que é vida boa, que é a vida para a qual nós fomos criados, que é uma vida com Deus, e que isso significa uma vida com Deus por meio de Jesus Cristo, mas significa também uma vida com Jesus Cristo, uma vida em que a gente vive, se relaciona e segue a Jesus Cristo. E esse tipo de vida é oferecida para a gente, para todos, nesse versículo que a gente acabou de ler. Jesus aqui ele tinha acabado de prever a sua ressurreição, né? A gente está no capítulo 16 de Mateus. Daqui a alguns capítulos a gente vai começar a ver Jesus sendo traído, levado ao Sinédrio, a Herodes, a Pilatos, sendo morto, até que ele ressuscitará e tal. Mas então está muito próximo da morte de Jesus e ele começa a predizer a sua morte. Aí tem aquele famoso episódio em que Pedro diz: não faz isso não, jamais isso acontecerá com o Senhor. Se coloca na frente, né? E aí Jesus o repreende, diz: para trás, Satanás, porque querer impedir Jesus de completar a obra do próprio Deus e a obra que Jesus mesmo queria completar em favor de nós, era a intenção unicamente do diabo. Então ali há uma intervenção maligna e Jesus se coloca contra e diz: não, Pedro, não é assim, você não entendeu, você tem uma mente humana, quando na verdade você precisa entender a espiritualidade do que eu estou dizendo, né? É engraçado porque alguns versículos antes Jesus tinha perguntado para os discípulos, não dá para a gente saber exatamente se isso aconteceu no mesmo dia, na mesma ocasião, mas no relato está muito próximo, né? Jesus tinha perguntado para os discípulos quem os homens diziam que o Filho do Homem, ou seja, que o próprio Jesus era. Aí eles diziam: alguns dizem que é Elias, alguns dizem que é João Batista. Aí ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz: bem-aventurado você, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Passa um tempinho, Pedro me dá uma dessa, e aí Jesus diz que ele tem uma mente carnal, uma mente humana, né, para ver a nossa instabilidade. Mas aí ele fala da sua morte, e aí ele fala sobre esse convite que tem muito a ver com a morte de Jesus, que tem algumas semelhanças com a própria morte de Jesus. A gente vai ver enquanto a gente estiver destrinchando um pouco o texto. Mas o importante aqui para começar é que há um convite do próprio Jesus para que a gente o siga e viva com Ele e para Ele. E quais são os termos desse convite? Ele diz: se alguém, ou seja, ele está oferecendo para todo mundo, se alguém, quem quer que seja, quiser. Isso é importante porque
por mais que a gente saiba, e a gente já tenha até falado que a iniciativa da salvação é de Deus, o homem tem que querer seguir a Deus. Tem que haver um desejo ali, um amor ardente, uma consciência de que Deus, de que Jesus de fato é aquilo que sacia a nossa alma, é aquele bem supremo, é a verdade suprema, é a beleza suprema, de tal forma que eu quero, eu desejo, eu preciso ir até Ele, ir após Ele. E aí ele diz então, se alguém quiser vir após mim, esse vir após mim dá uma ideia legal, né? Que é como se Jesus iniciasse a caminhada e a gente fosse atrás dele, seguindo as suas pegadas, os seus passos, de tal forma que Jesus está na nossa frente, a gente não o perde de vista. Isso tem a ver com a nossa fé, que sempre deve mirar Jesus, sempre deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente nunca pode perder ele de vista na nossa caminhada. Mas aí ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aqui, ele muda a tonalidade do convite, porque até algumas palavras antes estava tudo muito legal, né? Se alguém quiser me acompanhar aí, o bom mestre, o filho de Deus, e aí alguém esperava algo como, pode vir, ou coisa desse tipo, mas Jesus dá algumas condições. Você quer me seguir? Você está falando que quer ser meu discípulo? Você tem aprendido sobre a verdade do homem, a verdade de Deus, e quer viver com Deus, quer viver comigo? Mas o que você precisa fazer para isso? E aí ele começa dizendo, negue-se a si mesmo. Alguém teria alguma sugestão do que essa partícula, que é essa expressão que é importantíssima, não só para o texto, para o nosso pequeno grupo agora, mas para a vida cristã significa? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Apareceu da Selene agora. Mas você pode falar, véio, sem problemas. Acho que essa ideia de negar a si mesmo é assumir que Cristo é o Senhor da sua vida e viver de acordo com o que Ele quer, não com o que você quer. É muito mais do que somente confesse que eu sou o seu Salvador. Viva como eu ordenei que vocês vivessem. Siga atrás do que eu vá. Essa daí que você falou, eu acho. Ele iniciando o caminho e a gente fazendo exatamente aquilo que ele fez. Que foi também negar a sua vida. Essa similaridade com a própria história, a própria caminhada de Jesus vai ficar mais clara ainda na próxima expressão. Mas ainda sobre o negue-se a si mesmo, Selene. Compartilhe um pouco das suas várias anotações. Muitas, nossa. Deve ter alguma coisa a ver com mortificação dos desejos da carne, essas coisas. Se a gente pensa no que a gente já falou sobre a natureza do homem, ela é totalmente contrária à vontade de Deus, ao desejo de Deus, à santidade de Deus, de tal forma que é até verdade que a gente vem a Deus, vai a Cristo como a gente está, mas é no sentido de, enquanto a gente vai andando, a gente vai deixando para trás quem a gente era. A gente vai, como a Selene disse, mortificando, e essa é uma obra que só o Espírito Santo pode operar em nós, vai mortificando a nossa carne, vai como que deixando a antiga natureza, o velho homem para trás e seguindo rumo a uma nova vida, a novas afeições, a novos desejos. É realmente o declarar guerra e o querer despir-se do homem que nós nascemos sendo, ou seja, aquele homem que odeia a Deus, aquele homem que não tem desejo pelas coisas de Deus, aquele homem que ama a si mesmo e que, portanto, por amar a si mesmo, não consegue deixar espaço no seu coração para Deus, aquele homem que ama tanto
as outras coisas e faz tantos ídolos, como a gente disse, que portanto não deixa espaço no seu coração para o próprio Deus, aquele Deus que disse: não farás outros deuses diante de mim, diante de ti. Então a gente precisa negar quem a gente precisa odiar a nossa natureza. Não há a mínima chance de alguém ser discípulo de Cristo, de alguém viver com Deus, se a gente não sentir um ódio por tudo que a nossa alma original, a nossa carne anseia, tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela é. A gente tem que abandonar isso, a gente tem que querer abandonar essas coisas. Inclusive, para fazer uma relação com algum tema, alguns termos que a gente vem usando desde o início do PG, isso é também abandonar a nossa cosmovisão, é abandonar todo o entendimento que a gente tem do mundo, sobre como o mundo é, sobre o que é certo e errado, sobre como as coisas são, sobre quem eu sou, sobre quem Deus é, e deixar Deus, na sua palavra, de dizer para mim o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, o negar a si mesmo é também dizer assim: esses pensamentos que eu tenho sobre Deus, sobre mim, sobre o homem, sobre o propósito da vida, sobre o significado da vida, sobre relacionamento, todas essas coisas eu preciso abominar, eu preciso deixar de lado, porque Deus tem os pensamentos corretos, Ele os apresentou para mim, eu preciso abraçar eles e deixar os meus de lado. Não tem a mínima possibilidade também da gente ser crente, da gente ser discípulo de Cristo, se a gente não abandonar a nossa antiga mentalidade, a nossa antiga forma de ver o mundo, de ver como as coisas são, e abraçar a forma bíblica de entender como as coisas são, a forma do próprio Deus ver como as coisas são. Ou seja, fazer a nossa mente, como Paulo disse, cativa ao senhorio de Cristo. E aí, como eu disse para Gabi, fica muito claro esse relacionamento, essa identidade do que a gente tem que fazer com aquilo que Cristo fez na próxima expressão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E o que é isso? Tome a sua cruz. Tentando proteger o celular desse som maldito. Marlene, o que é tomar a sua cruz? Céu, o que é tomar a sua cruz? Algo tão importante, porque Jesus diz que a gente precisa tomar a nossa cruz. Passei para os universitários. Universitária, então, é a Larissa. A Gabi está meio que uma quase universitária. É engraçado, interessante a gente ver o contexto, porque, como eu disse, Jesus tinha acabado de dizer que daí um tempo ele iria morrer. E aí ele usa essa figura: tome a sua cruz. Era algo que o próprio Jesus viria a fazer, é algo que o próprio Jesus fez. Tomou a sua cruz e foi ser morto, foi ser imolado pelo próprio Pai, debaixo da ira do Pai, em nosso favor. O que ele está dizendo aqui é justamente isso, que a gente, assim como Cristo foi para a morte, devemos tomar a nossa cruz, ou seja, irmos diariamente para a morte, morrermos diariamente para os nossos pecados, para a nossa velha vida. É a mesma coisa que o negar a si mesmo, só que agora tem uma força ainda maior, porque a gente tem em Cristo o grande exemplo daquele que tomou a própria cruz. E essa é uma cruz que é possível a gente tomar, que é mais leve, porque Jesus levou a verdadeira cruz, o verdadeiro peso. A cruz que a gente precisava levar é aquela que estava sobre os ombros de Cristo, e mais do que isso, aquela que recaiu sobre a sua vida quando o próprio Deus, sob a sua ira, permitiu que ele morresse, o levou à morte, o imolou, mas era para a gente sofrer aquela ira de Deus sobre nós. Mas Jesus tomou sobre si o fardo pesado, e agora o nosso fardo é bem mais leve. Não quer dizer que o caminho é simples, ele tem
pedras no meio do caminho, tem ervas daninhas, tem serpentes. Às vezes a nossa cabeça faz a gente se perder, mas o caminho rumo à vida plena com Deus é reto, tem um final garantido, e Deus prometeu que estaria com a gente nele, e ele só é possível porque Deus tomou o caminho tortuoso, Jesus tomou o caminho tortuoso, o caminho pesado, a cruz maldita, se fez maldição no nosso lugar, e agora a nossa cruz é mais leve. Mas mesmo assim a gente precisa se negar dia após dia, tomar a nossa cruz diariamente, ou seja, ir para a cruz com Cristo diariamente e deixar os nossos pecados lá, porque é lá que eles ficaram, é lá que eles precisam ficar. E assim como ele morreu para o nosso pecado, e lembrar que assim como ele ressuscitou, a gente precisa ressuscitar também, dia após dia, para uma nova vida, para uma vida com novidade, uma vida em que o Espírito rege o que deve ser feito, o que deve ser dito, o que deve ser pensado. Tome a sua cruz e siga-me. Se a gente pensar nas expressões anteriores, que são negativas, né, no sentido de você deixar coisas para trás, a gente poderia resumir elas como uma atitude de arrependimento. É você perceber que quem você era, o que você fazia e pensava é errado e falar assim, não, isso eu preciso deixar para trás. E agora, o siga-me é uma atitude positiva, é uma atitude de ir em frente, é algo que a gente pode fazer um paralelo com a fé. A fé é ir para frente, a fé é seguir a Cristo, a fé é ter certeza de que o caminho que Jesus traçou para a gente, ele é seguro e eu posso andar por ele. É saber que os pensamentos de Jesus são os corretos e, portanto, eu preciso pensá-los. É saber que os desejos que Jesus tem para a minha vida são os corretos, por isso eu preciso tê-los para a minha vida. E é rumar essa vida, que a gente não sabe quando termina, mas se for uma vida seguindo a Jesus Cristo, a gente sabe onde termina, com quem termina. Isso é muito esperançoso, muito gratificante. E essa é a vida do crente, né? Uma vida de deixar para trás a indignidade do pecado, a indignidade de uma cosmovisão totalmente irracional e que menospreza a Deus, e seguir rumo ao Deus que se doou a nós para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O versículo 25 diz algo que talvez seja estranho, né? À primeira olhada. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Como assim? Isso é literal? Quem perde a vida ganha, quem ganha a vida perde? O que Jesus está querendo dizer aqui? Obviamente isso não pode ser literal, porque senão haveria um choque sobre os significados de vida aqui. Então só pode haver dois significados de vida. Há um paradoxo aqui, portanto. Ele está falando que se alguém quiser salvar a sua própria vida, terá que perdê-la. Isso significa que se eu quero ser salvo, que se eu desejo a vida eterna, se eu desejo a vida com Deus, eu preciso perder tudo aquilo que eu considero valioso, eu preciso perder tudo aquilo que há na minha essência original para buscar uma nova vida, uma vida que é possível por meio de Cristo. E assim, se eu perco a minha vida, se eu nego a mim mesmo, se eu tomo a minha cruz, eu encontro a verdadeira vida. É isso que esse texto, obviamente, está dizendo, seguindo a ideia do verso anterior. Para encerrar, então, só resumindo, a vida com Deus é uma vida que não é possível para o homem natural, uma vida que só é possível por meio de Jesus Cristo, uma vida cheia de alegria, de plenitude, mas nunca nos foi prometido que não haveria problemas, que não haveria angústias e tal. Mas Jesus nos deixou aqui para que desde já a gente pudesse viver com Ele e as pessoas verem que é nesse tipo de vida, na vida com Deus, que há de fato alegria, que há de fato beleza, que há de fato dignidade, que qualquer outro tipo de vida, qualquer outro tipo de cosmovisão não vale a pena. Então que Deus crie nos nossos corações diariamente
um desejo de viver com Ele, de negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes diárias e seguir a Jesus, tendo Ele sempre na nossa frente como autor e consumador da nossa fé. Amém. Alguém quer dizer algo? Vocês disseram que tem bastantes perguntas. Nossa. Selene, suas anotações. Suas anotações. Queira compartilhar? Não? Tá certo. Depois a gente tira uma foto e coloca no... O pessoal que ficou curioso, agora o pessoal que está ouvindo. Nossa, o que será que são essas anotações? Nada. Gabi, tudo certo? Algum comentário? Acho que para a gente entender a vida cristã e como se deve ser essa caminhada, é importante pensar nessas coisas não como um ensino doutrinário, mas um ensino de vida, que pode ser as duas coisas. Mas, principalmente porque quando a gente fala de mudança de cosmovisão, de mudança de pensamento, de tudo que eu tenho como por certo, ser transformado, acho que em Coríntios fala que nós temos a mente de Cristo. E ser transformado por isso é uma transformação muito, muito radical. Quando eu acho muito legal, porque às vezes a gente fala bastante dessas coisas e não consegue visualizar isso no dia a dia, mas é eu trabalhar com, viver com os preceitos de Cristo e, por exemplo, no trabalho, quando eu tiver problema, no meu relacionamento afetivo, quando eu tiver problema, na minha família, na minha escola, na faculdade. E isso é a essência do cristianismo. Cristo fala, se alguém quiser vir após mim, faça isso. Então, assim, é bem legal pensar nessas coisas, porque dá para fazer até um balanço de quem nós temos sido. Só para finalizar então, que eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de falar, e é importante. Vou falar ela e vou falar uma última, principalmente para quem talvez estiver ouvindo, não vê e tal. A primeira é que, olhando para esse tipo de versículo aqui, e para tantos outros, a gente percebe muito claramente que aqueles que vivem de fato com Deus, que dizem viver com Deus, eles deveriam ver na sua vida, mesmo que isso difira, seja diferente de uma pessoa para outra, mas um divisor de águas, né? Uma linha que mostra uma vida anterior e uma vida atual. A vida que antes a gente tinha precisa ser muito diferente daquela que a gente tem hoje. Se há muita semelhança, a gente deve realmente ficar muito preocupado, porque Jesus está propondo aqui uma vida muito radical, muito diferente, com pensamentos diferentes, com afeições diferentes, com vontades diferentes, com atitudes diferentes, que não tem nada a ver com a vida do homem natural. E é muito bom a gente pensar assim, porque a gente consegue fazer, e que Deus nos ajude a fazer um comparativo. Se de fato eu sou um discípulo de Cristo, alguém que vive com Deus, eu preciso ver uma linha que divide a minha antiga vida, mesmo que eu não veja certinho onde ela está, qual foi o ponto em que eu passei a ser discípulo de Cristo, mas eu preciso ver lá longe uma vida muito diferente daquela que eu tenho hoje. Em segundo lugar, o versículo 26, o versículo 26 que a gente não leu, fala de o que importa para um homem, né? Ganhar o mundo todo, ter tudo e perder a própria vida, né? Então, para a gente e para quem está escutando também, talvez a gente não perceba, talvez a gente não entenda, mas do lado de lá da linha, vivendo com Cristo, é muito fácil a gente olhar para trás e perceber que toda a nossa vida anterior era um grande desperdício e que, portanto, viver hoje sem ser para Deus, sem ser com Deus, continua sendo um grande desperdício. É, portanto, que fica o imperativo de um pastor que a gente gosta muito, chamado John Piper, que resume
esse convite todo, dizendo algo que não resume toda a ideia, mas que também é verdade. Não desperdice a sua vida, né? Não deixe para viver atrás de coisas que você acha que são boas, que são verdadeiras, que são belas, quando é a própria beleza, a própria verdade, a própria bondade encarnada que está chamando para que a gente vá após Ele, Jesus Cristo. Amém. Gabi, faz uma oração para a gente, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor faz em nosso meio. Nós te agradecemos porque nós podemos ouvir o Teu Evangelho, Pai, porque nós somos alcançados por Ti, Deus, e não há nenhum merecimento nosso nisso, Pai. Muito obrigada porque o Senhor usa a Tua palavra para falar com a gente, Deus, e eu agradeço porque muitas vezes isso faz com que pensemos com qual tipo de vida nós temos vivido, o que a gente tem feito aqui, meu Pai. E meu pedido é que não só nós que viemos, mas que o Senhor transforme verdadeiramente a nossa cosmovisão, a nossa visão de todas as coisas, que o Senhor transforme o nosso entendimento em relação ao mundo, Pai, à luz do Teu Evangelho. E que possamos Te seguir verdadeiramente, meu Pai, com a mente do Teu Filho Jesus Cristo, seguir caminhando para a Tua honra e glória, Deus, para que assim as pessoas possam ver em nossas boas obras do Senhor, meu Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, perdoe os nossos pecados, esteja com a gente em todos os momentos. Abençoe esse pequeno grupo, Pai, que tem sido um momento tão rico da Tua palavra, que nós possamos nos empenhar mais em convidar amigos e que esses amigos possam atender os nossos pedidos, Deus. Abra os corações para ouvirem a Tua palavra. Na Bíblia mesmo diz que depois de um tempo o amor de muitas pessoas se esfriaria e muitas pessoas teriam coceiras no ouvido também ao ouvir o Teu Evangelho, Pai. Mas nós queremos que o Senhor tenha as pessoas que o Senhor já elegeu, as pessoas que precisam desse Evangelho e estão aptas a ouvi-lo, Pai. Nos conduza para que nós possamos, através da pregação para todos, achá-las e estar cada vez mais próximos de Ti, criar, meu Pai, um grupo forte, um grupo muito embasado em Ti, meu Pai, para que a gente se diferencie das outras pessoas que têm pregado o Evangelho que não é legal, que não é o Teu Evangelho, que tem pregado heresias, Deus, e que possamos alcançar cada vez mais pessoas para a Tua honra, para a Tua glória, meu Pai. Cuide de cada um de nós, nos dê força, ânimo, vitalidade, nos dê a paz que excede todo entendimento, nos dê a certeza de que somos salvos e fomos comprados pelo Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.